Bom, nós vamos, continuando aqui o debate. Na verdade, agora é Antônio Bispo, que é um intelectual, escritor quilombola do Piauí. Você vai falar de lá também? Não há quem diga sobre a vida de um povo melhor que suas cantigas, nem há pujanças que expresse o nosso povo melhor que as suas danças. Eu quero, com esse pensamento, cumprimentar a Lúcia, que eu acabei de conhecer, que é quilombola, aqui do Rio de Janeiro, e cumprimentar o Israel, que é representante do povo do terreiro, Lúcia, do Quilombo Pedra do Sal, e, em nome deles, cumprimentar todas as demais presenças que estão aqui. Bom, eu estudei até a 8ª série, e eu sou formado como lavrador por mestres e mestres de ofício, lá nas roças, no Piauí. Estou dizendo isso porque o lugar onde eu mais penso é na roça. Eu tenho 56 anos, tenho 5 anos fora da roça. E, por incrível que pareça, esses 5 anos foi no Rio de Janeiro. Em 79, eu era peão do metrô, aqui no Catete. E volto, alguns anos depois, sendo chamado de escritor quilombola. Isso é a contribuição da cultura na vida das pessoas. Bom, eu vou falar das culturas e não da cultura, dos pensamentos, da forma como eu compreendo. Conforme eu disse, eu sou formado pelo saber tradicional e pesquiso no saber acadêmico. Até para fazer uma confluência, porque o saber acadêmico pesquisa no saber tradicional. Tá? Então, eu compreendo que nós não temos a cultura do povo brasileiro, nós temos a cultura dos povos brasileiros. Nós até tivemos a cultura do povo brasileiro, desde o início da colonização até 1888. Por que isso? Porque quando iniciou a colonização, logo de imediato se iniciou a contra-colonização. E quem iniciou a contra-colonização foram os povos quilombolas e os povos que eu chamo de pindorâmicos. Porque quando os colonizadores chegaram aqui, o povo que eles encontraram em Porto Seguro dizia que essa terra era pindorama. Assim eu vi nos livros. E se um povo nasce numa terra pindorama, ele não pode ser índio. Índio tem que nascer nas Índias. Eu chamo de um povo pindorâmico. Chamaram esse povo de índio porque por isso que eu me identifiquei que eu penso na roça, eu comecei a adestrar animais para serviço, eu tinha 10 anos. Eu fui adestrador de bois. E eu chamava boi de tudo. Eu tinha um boi que o nome dele era Canaro, outro boi era Ouro Preto, outro boi era Chico Preto, mas nenhum boi era chamado de boi. Os colonizadores também não chamam os colonizados pelas suas identidades originais. Eles colocam uma outra identidade para poder subjugá-lo. Então, esse é o processo que inicia a formação dos pensamentos nesse lugar que se chama Brasil. Por que eu estou chamando a atenção de tudo isso? Porque o povo quilombola, o quilombo, era uma organização criminosa para o Estado, desde o início da colonização até a Lei Áurea. Então, durante todo esse período, o quilombo era uma organização criminosa, tem a biografia, está aí, está nos livros. Da Lei Áurea, de 1888 até 1988, portanto, 100 anos, o quilombo passou a ser o quê? Se na sua trajetória eles eram criminosos, eles agora foram sentenciados. Então, quilombos era uma comunidade reclusa na história brasileira. É um povo que viveu 100 anos de reclusão. Deixou de ser um povo criminoso para ser um povo recluso, e só a partir da Constituição de 88 é que passa a ser um povo de direito. Só a Constituição de 88 reconhece quilombola como organização de direito. E aí não reconhece só quilombola, reconhece também os povos originais, que convencionaram chamar indígena, e reconhece os demais povos. Então, só a partir da Constituição de 88 é que nós temos as culturas e os pensamentos brasileiros. Porque até aí nós tínhamos
a cultura eurocolonizadora, eurocristã, monoteísta, colonizadora. Essa era a cultura. E eu estou dizendo eurocristã monoteísta porque ninguém pensa desconectado da sua cosmovisão. Essa história de Estado laico é a maior bestalhação que se pode falar no mundo. O Estado é um produto da sociedade, não é o contrário. Não é a sociedade que é produto do Estado. Até é para o pensamento colonizador. Eu vou até fazer essa ressalva. Os contracolonizadores, portanto, nós, contracolonizadores, pensamos a partir da nossa cosmovisão. E como a nossa cosmovisão é politeísta, e eu estou dizendo politeísta, não é porque tem vários deuses, é porque tem vários elementos da natureza que têm a sua importância dentro da nossa maneira de lidar com a própria natureza. E eu estou chamando de cosmovisão monoteísta a cosmovisão cristã, eurocristã, porque assim ela é. Porque ela não dialoga com os elementos da natureza. É só ver lá em Gênesis, na Bíblia. Lá está dizendo que o Deus dos colonizadores diz que tudo que é natural é amaldiçoado por conta do pecado, e daí para frente tudo tem que ser sintetizado. Então passa a ter um povo que tem um pensamento voltado para o sintético e um povo que tem um pensamento voltado para o orgânico. O nosso pensamento é voltado para o orgânico. Nós não pensamos desconectado da vida. Então o povo que eu vou chamar aqui de afro-pindorâmico, e não vou chamar de afro-brasileiro, porque no início da colonização o Brasil não estava constituído. Então, nós que viemos da África e os originários que estavam aqui. Então, esse povo afro-pindorâmico tem um pensamento que atua na circularidade. O Rio de Janeiro sabe disso melhor do que todo mundo. O samba se faz rodando, a capoeira se faz rodando, a gíria no terreiro é rodando. Na capoeira tem um movimento que é o AU, onde as pessoas vê o mundo em 360 graus. Eu te vejo em 360 graus e tu me vê em 360 graus, nem que não queira. Então, essa é uma base de pensamento muito interessante. Então, para discutir um programa brasileiro de culturas e pensamento, é preciso se discutir as matrizes civilizatórias dos pensamentos brasileiros. E as mais diversas matrizes civilizatórias existem, mas, na minha compreensão, as mais importantes é a matriz civilizatória colonizadora, a matriz civilizatória afro-pindorâmica e as demais que existem, cada uma com a sua importância. Eu estou dizendo isso para dizer que esse momento que nós estamos vivendo agora, esse exato momento, é um momento de uma importância histórica sem medida. E eu digo sem medida porque a minha avó me dizia que tudo que se mede é pouco. Então, isso aqui é muito, esse momento que nós estamos vivendo. Vocês terem uma ideia, eu lancei no dia 17 de junho um livro intitulado Colonização, Quilombos, Modos e Significações, na UNB. No dia 17 de julho, na Federal do Piauí. No dia 16, agora, eu estava na Federal do Sul da Bahia discutindo um programa também do governo brasileiro, Educação ao longo da vida, na perspectiva do reconhecimento e certificação dos saberes. E de lá venho para cá para discutir a importância da cultura no desenvolvimento, ou melhor, a importância do pensamento no desenvolvimento da cultura. Eu estou colocando isso aqui porque é importante, mas é muito importante, refletir no que está acontecendo nesse momento a partir das matrizes civilizatórias dos povos brasileiros. Então, como eu comecei a dizer, o nosso povo pensa do individual para o coletivo. Os colonizadores pensam do coletivo para o individual. Não é tão filosófico assim, não, é simples. É só analítica, é só analisar. Os economistas eurocolonizadores, porque eles, embora tenham nascido aqui, mas eles foram formados por esse pensamento, por essa escola eurocolonizadora, eles acreditam que tem que crescer. O país tem que enriquecer para depois enriquecer seu povo. Nas nossas comunidades não é assim. Nós acreditamos que o nosso povo tem que enriquecer, e o nosso povo enriquecendo, enriquece a comunidade. Como eu vivo na roça, eu trabalho muito com imagem. Um exemplo concreto é o das águas. Quanto mais crescem os rios,
mais fortalece o mar. Quanto mais acabam os rios, mais prejudica o mar. Então, não é porque o rio contribui com o mar que ele vai deixar de ser rio. E nem é porque o mar recebe contribuição do rio que ele vai deixar de ser mar. Mas a lógica do pensamento colonizador é diferente. Então, nesse momento, senhor ministro, nós não estamos vivendo crise econômica. Eu moro no semiárido. Eu moro no sertão do Piauí. Nós estamos vivenciando 5 anos de seca consecutiva. E a televisão, eu assisto a televisão de massa, assisto a Globo quase todo dia. Então, nenhuma dificuldade de assistir, não. Eu gosto de ver tudo. A minha avó dizia, a gente aprende de tudo e usa do que é necessário. A Globo não está conseguindo mostrar aqueles meninos e magrinhos, não está conseguindo mostrar o povo morrendo. Até está mostrando animais morrendo, até está mostrando fila para beber água. Mas mostrar fila para beber água no Nordeste, pessoal, não me assusta, porque o Nordeste tem mais água do que aqui. Sabe por que tem mais água do que aqui? Porque no Piauí, lá no meu lugar, que é desconhecido no resto do Brasil, para o povo que não estuda geografia, em qualquer restaurante que você faz uma refeição, você pede água para beber e o garçom pergunta, mineral ou natural? E se você disser natural, tem, de grátis. Aqui, se eu for no restaurante e pedir água para beber, ou é mineral ou eu não bebo. Se eu não tiver dinheiro, eu não bebo. Então, falta água é aqui. Aqui falta água. Porque aqui falta água por conta da cultura do colonizador. Porque a água natural, segundo Gênesis, lá na Bíblia, não é para ser consumida, não. Você tem que sintetizar até a água, você tem que botar uma embalagem outra. Você não pode beber. Eu creio que as grandes cidades aqui de vocês, que tem grandes empresas que fazem tratamento de água, na minha compreensão, dava para se beber água de qualquer torneira. Ou então esse tratamento não é bem feito, mas não dá. Nas nossas casas dá. Nas nossas casas dá. Eu vou concluir logo, mas eu vou só fazer mais uma observação, que eu estou só mostrando como é que relacionam. O governo Lula, quando começou, lançou um programa chamado Fome Zero, e eu vou falar de cultura. E começou no Piauí, em 2 municípios do Piauí, Acauã e Guaribas. E aí os grandes economistas brasileiros alardearam, inclusive o povo mesmo do governo, que eram os lugares mais pobres do mundo. Eu conheço o meu estado. Eu conheço 224 municípios no Piauí. Sabe por quê? Primeiro eu conheço minha casa, depois é que eu vou tentar conhecer a casa dos outros. Eu conheço minha casa para me saber como é que eu recebo as visitas. Eu não conheço minha casa, é porque eu sou obrigado a conhecer minha casa. Senão eu não sei o que é o que eu posso receber, se eu não sei o tamanho da minha casa, aí vocês mandam 10 pessoas para lá, lá não cabe. Então eu conheço o meu estado. Guaribas nunca foi o lugar mais pobre do mundo. Por que diziam que Guaribas era pobre? Porque não tinha restaurante. Naturalmente, Guaribas não tinha que ter restaurante, porque lá a gente recebe gente nas suas casas. Guaribas não tinha que ter hotel, não. Até hoje, na minha comunidade, onde eu moro, lá no meio, com 5 anos de seca, se chegar 10 pessoas, come. Porque logo, gente vive e precisa comer. Comida é uma coisa orgânica. Comida não é mercadoria, comida é comida. Mas na cultura do colonizador, tem que vender, tem que ser mercadoria. Então, não tem crise econômica, tem crise civilizatória. Os colonizadores estão em crise porque outros povos surgiram, outras civilizações agora estão se explicitando nesse lugar chamado Brasil. E eu estou muito feliz da vida, sabe por quê? Até eu conseguir, sabe, me sentir nessa felicidade toda, na minha identidade civilizatória, que é a minha identidade quilombola. Eu não sou uma pessoa que carrega uma identidade econômica. Eu não sou sintético, eu sou orgânico. Sabe? O saber do colonizador sintetiza. Uma pessoa nasce uma pessoa, tem o nome de uma pessoa, depois muda, tem o nome de uma profissão. E se apresenta muito mais pelo nome da profissão que pelo nome dele. Quem é você? Eu sou o Antônio Bispo. Não vale nada. Quem é você? Eu sou o engenheiro. Vale um certificado que é igual a um código de barra. Determina o preço dessa pessoa. Entendeu? Então, eu estou colocando isso para dizer
que eu estou feliz, porque para chegar a esse estágio, nós tivemos que ir para a rua, claro. Os quilombos são as organizações contra a colonizadora mais antiga que já se construiu aqui. E eu não estou nem preocupado com esse povo que está aí na rua gritando, porque nós também já gritamos. Nós também já fomos para a rua, e ele dizia que não era baderneiro. Naquele tempo nós achamos que não era. Mas agora eu resolvo aceitar essa identidade de baderneiro para transferir para eles. Então, na verdade, eles estão fazendo muita baderna. E eu estou até feliz, porque, olha, eu vou fazer uma fala sem medo, sabe? Como vocês estão vendo, eu não nasci para ser modelo, né? Na lógica do mercado, da beleza de mercado. Na loja da beleza orgânica, eu me dei bem, sou casado há mais de 30 anos, né? Então, acertei. Então, assim, só para concluir, engraçado, esse povo que está na rua não tem a minha cara. Não tem. Eu fico assim, por isso que eu gosto de assistir a Globo. Mas eu estou feliz, balançando na minha rede, e a Globo lá, mostrando aquele povo com as caras pintadas, todo desajeitado, pagando mico. Não tem cantiga, não tem subjetividade, parece um magode de robô. Mas para voltar agora, para encerrar, ministro, está havendo um genocídio velado da nossa cultura. E isso é grave. Os grandes projetos ditos de empreendimento, inclusive do PAC, estão dizimando nossas comunidades, fazendo deslocamento forçado. E quando você tira um mestre que tem 70 anos do lugar onde ele está, para um outro lugar, nós pensamos no nosso ambiente, lá ele não vai mais existir. Uma vez, num quilombo, um camarada disse, aqui passou um atirador que tinha uma arma que a bala era do tamanho de um caroço de bacaba. Quem não conhece um caroço de bacaba nunca vai saber o tamanho dessa arma, né? Então, a gente precisa desse ambiente. Mas para combater esse genocídio nas comunidades, principalmente nos quilombolas, a Fundação Cultural Palmares, e aí eu não vim aqui, nós quilombolas não somos de pedir, nós somos de negociar. E eu não vim aqui, lá do Piauí, saí lá hoje 7 da manhã, vou voltar 8 da manhã, eu não vim aqui só para dizer isso e voltar, né? Eu sabia que o ministro estava aqui, eu falei, eu vou, levo uma sacola, né? E a minha avó dizia que a vazia de dar é a mesma de receber. Eu vou levar uma sacola razoável e fazer uma negociação. Então, a Fundação Cultural Palmares é quem dá anuência, não é quem decide, mas influencia no processo de licenciamento dessas obras que estão acontecendo mal pensada. E mal pensada porque a cultura que faz a avaliação dos impactos é a cultura colonizadora. Por exemplo, na Bíblia tem, lá em Gênesis, que as ervas são daninas porque o homem pecou. Nos cursos de agronomia, também chama a erva de danina. Como é que esse Estado é laico? A palavra daninha para erva está lá na Bíblia e lá no curso de agronomia. Não tem laicidade. Então, mas para nós, um pé de favela que tem lá na Caatinga serve para alimentar os nossos animais por muito tempo. Para um engenheiro agrônomo que planta capim e não as nativas, ele bota veneno porque ela é erva danina. Então, esse povo que está avaliando a Caatinga, sem conhecer a Caatinga, está nos causando um mal enorme. Então, a gente precisa que a Fundação Cultural Palmares seja fortalecida, porque para nós, povos e comunidades tradicionais, ela é um dos órgãos mais importantes desse governo. E aí, eu trouxe aqui um livro, e nós vamos trocar esse livro pelo fortalecimento da Fundação Cultural Palmares.